Deus, em nome de Jesus. Isaías 59, verso 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vós não ouçam. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clama pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo. Pela verdade, confia na vaidade, e andam falando mentira, concebe o trabalho e produz iniquidade. Podeis sentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Deus do início do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, quando Ele deu a sua primeira palavra, Ele disse: arrependei-vos dos vossos pecados, porque é chegado o reino do céu. Evangelho verdadeiro é pregar céu e inferno, pregar santidade e pecado. Esse é o Evangelho verdadeiro, porque Deus, Ele quer que o ser humano se afasta do pecado, se afasta da iniquidade. Deus, para atender, para ajudar alguém, Deus, para ouvir alguém, a pessoa precisa largar a iniquidade. A mão dele não está encolhida para que não possa salvar, mas se estiver no pecado, ele não vai salvar. A mão dele, o ouvido dele não está gravado, tampado para que não possa ouvir, mas se estiver praticando no pecado, pode clamar, gemer, chorar, que ele não pode ouvir, que ele não pode te responder, porque as iniquidades faz a divisão entre o homem e Deus. Isso separa a intimidade do homem com Deus. O pecado, a iniquidade, as abominações, os erros, as falhas, isso separa o homem, a mulher, aleluia, de intimidade com o Senhor. Por isso que Jesus, Ele levantou João Batista antes dele para pregar o arrependimento de pecado, que aqueles que se arrependessem dos seus pecados, ele seria batizado e seria salvo, mas que se arrependesse de verdade, porque a pessoa sentir remorso e arrependimento é totalmente diferente. A pessoa que se arrepende do seu pecado, ele está arrependido, ele não vai mais praticar aquele pecado. Se ele matava, ele não vai matar mais ninguém. Se ele roubava, ele não vai roubar mais ninguém. Se ele falava mentira, ele não vai mentir, porque a mentira é um pecado registrado na Bíblia que vai levar muitos à condenação do inferno. É um pecado que está registrado, que não deixa o ser humano entrar no reino do céu. Se ele falava falsamente, com malícia, como nós lemos aqui, ele não fala mais. Ele agora tem que pronunciar a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? O Senhor Jesus disse: buscai primeiramente o meu reino e a minha justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas o povo não quer largar o pecado, não quer largar a iniquidade.
mundo, mas queres a bênção de Deus. Eu estava lendo um tema outro dia que eu pesquisei na internet: muitos abençoados, mas poucos salvos. Quando eu falei isso para um camarada que eu estou trabalhando para ele, ele se tremeu todinho. Ele falou: por que isso? Falei: porque bênção a Deus não tem para vender, ele tem para dar de montão. Mas para ser salvo, tem que largar a iniquidade, tem que largar o pecado e obedecer a palavra de Deus, porque o reino de Deus é tomado por violência, por força. E só vai entrar aqueles que se esforçam, aqueles que renunciam a si mesmo. Aleluia. E isso separa o homem de Deus. Eu disse para ele: 10 leprosos pediram a bênção a Jesus. Mestre, se querem nos limpar, o Senhor pode limpar. Você vai ler na Bíblia o seguinte, diversas vezes, que sabia Jesus. Jesus sabe do ontem, do hoje e do futuro. E sabendo Jesus não sabia que ele ia curar os 10 e só um ia voltar para agradecer? Ele sabia. Mas esse milagre não vai fazer falta a Jesus. Só um que voltou para agradecer. Conheço pessoas que estão lá no inferno, que Jesus curou ele da AIDS, mas ele não quis Jesus. Ficou na iniquidade, no pecado. É melhor ir aidético, morrer aidético e ir para a glória, morar com Jesus, do que ser curado e queimar eternamente no inferno. É a iniquidade, pecado, meu irmão, que faz a divisão entre o homem e Deus. Desse negócio que você acha que é o mais bonitinho, o mais gostosinho, que Jesus te ama mais. Não, meu irmão. A palavra é para todo mundo na terra. Ele não tem um culpado por inocente. Romanos 3, 6, 23 vai dizer: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito em Cristo Jesus é a vida eterna pelo nosso Senhor. Todos pecaram e destituídos, expulsos foram da glória de Deus, por causa do pecado. O primeiro pecado aconteceu foi lá no céu, meu irmão, quando Lúcifer queria ser maior do que Deus, se rebeliou, ele conseguiu perverter a terça metade dos anjos no céu, para colocar contra Jeová. Mas Deus, a criatura, querendo ser mais do Criador, virou inimigo de Deus. E por causa dele, por causa desses espíritos malignos, o pecado está uma podridão na face dessa terra. Aleluia. Não se vê mais, irmão, pregar contra o pecado. Se pregar contra o pecado, neguinho fica na igreja. Meu Deus do céu. Jesus, ele disse que aquele que quiser vir após mim, quem quiser, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. É quem quiser, ele não está obrigando não. É só quem quer ir para a glória. É só quem quer se salvar da condenação do inferno. Tem que largar o pecado. Tem que viver uma vida de santidade, uma vida de transformação. Hebreus 12, 14 diz: seguir a paz com todos e a santificação, a qual ninguém verá a Deus. Sobrou agora para nós: sem seguir a paz e a santificação, tchau para quem não vive assim.
Aleluia. Tem guerra contra alguém? Não é salvo. Não tem vida de santidade? Não é salvo. Tem que ter vida de santidade. Evangelho de João 17:17. Santificai na verdade, a sua palavra é a verdade. Quando você entra pelo caminho da verdade, João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você olha no capítulo 6 de Mateus, de sonho de tu olhar para uma mulher e cobiçar no coração, você já adulterou com ela. E quando você conhece essa verdade, você para de deixar de fazer isso, aleluia, e começa a se santificar diante desta palavra. Se santificar na verdade. E quando você começa a prosseguir a conhecer ao Senhor, como diz meu xará Oséia, prossigamos de conhecer ao Senhor, buscar o Senhor, enquanto se pode achar, como o profeta Isaías disse, capítulo 55, verso 6, invocar Ele enquanto está perto, aleluia, se aproximar do Senhor, você passa a se santificar, a tua maldade, os teus pecados não vai contaminar a Deus, mas a santidade de Deus vai translançar entre você e a santidade de Deus vai purificando os pecados que pratica, aleluia, que tu pratica na face da terra, e Ele vai te purificando e Ele vai te mudando, mas você precisa querer entrar por esse caminho da santidade. Aleluia. Se transformar a cada momento e a cada segundo. Evangelho não é moleza não, meu irmão, é pagar preço, renunciar. Evangelho é fazer a nossa vontade, não, é a vontade de Deus. Mateus 7:21, nem todos que entrarem, me diz Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, mas quem entra? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Por isso que o pecador tem que se arrepender dos seus pecados e fazer a vontade de Deus, e fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, porque enquanto viver em iniquidade, pecado, coisas que agradam ao Senhor, e Ele já está separado do homem há muito tempo, isso faz a separação. Mas interessante, quando as coisas apertam, quando a enfermidade aperta, quando um acidente acontece, quando alguma coisa que assusta aperta, ele começa a dizer, ai meu Deus, me socorre, tem misericórdia de mim. Mas ele esqueceu que em 2 Crônicas 7:14 está escrito, o meu povo que chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, aí então eu perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Na hora do sufoco, todo mundo grita, ai meu Deus, aleluia, mas não quer se converter dos maus caminhos, não quer buscar a face do Senhor, não quer se humilhar, não quer orar, mas quer a bênção de Deus, quer a vitória, quer até ir para o céu, aleluia. Mas nós temos que saber, meus irmãos, que nós temos nossos adversários, legiões de demônios. Você sabe quanto que é uma legião de demônio? Uma só? 6.000 demônios. Quantos tem aí? 3. 18.000 demônios naquele corpo. Aleluia. Que luta todo dia, toda hora, para botar o pecado na tua mente, botar na tua presença, na tua frente, para tu pecar contra Deus.
E se nós não tivermos alicerçado em Tiago 4:7, sujeitais, pois, a Deus, resistir o diabo, que ele fugirá de vós. Aleluia. Ser resistente, o pecado te chama, o pecado me chama, mas você diz para ele: não, miserável, eu me arrependi dos meus pecados e agora eu não posso mais pecar contra o meu Deus, pecar contra o meu corpo, porque o meu corpo, ele é templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo só habita onde que está com santificação. Aleluia. Por isso que o profeta Isaías está dizendo: mas as vossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouçam. Mas qual o meu pecado? O abençoado está tão no pecado. É igual o camarada que é mentiroso, ele acredita na sua própria mentira, que ele está tão empagnado. Qual é o meu pecado? Eu não tenho pecado nenhum. Eu não matei ninguém, não sou ladrão. Meu vizinho fala isso lá para mim, eu falei: você está lotado de pecado, rapaz, tem que se converter. Aleluia. Eu não tenho pecado não, pastor. Eu não tenho pecado. Tu não tem? Tu está carregado de pecado e demônio. Vem cá que eu vou orar por não, você vai botar a mão na minha cabeça não. Eu falei: entra ali, vem cá, meu filho. Vou te provar que tu está carregado de nesse lombo. Aleluia. Os vossos pecados encobrem o vosso rosto, para que não ouça. Que nada, tem pecado, nada. Já tem Jesus no meu coração, já aceitei Ele, é mesmo? Aleluia. Aceitou Jesus, mas não largou o pecado. Aceitar Jesus, todo mundo quer aceitar, não é isso? Todo mundo quer aceitar Ele, porque sabe que Ele é bom, sabe que Ele quer o melhor, sabe que Ele deu a sua própria vida por causa desta humanidade. Mas Jesus está te chamando nesta noite para que você venha se arrepender, irmão, para que você venha escapar por tua vida. Essa palavra é para tirar você do abismo, essa palavra é para tirar você da condenação do inferno. Ou você pensa que evangelho é essas coisas que você ouve aí? Quando você liga a televisão, uma porcaria, uma carniça, doutrina do tronco do demônio, doutrina da prosperidade. Vem para Cristo que Ele vai te dar casa, carro, apartamento, vai te dar 2 mulheres. Sai para lá, Satanás. Ele quer que você se arrependa dos teus pecados. O que Ele tem preparado para você é vida eterna. É a vida eterna. Paulo disse que esse corpo que é incorruptível receberá a incorruptibilidade da glória de Deus. Para quê, irmão? Para suportar a glória de Deus naquele grande dia. Todo o nosso corpo vai ser glorificado que nem do Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo vai dizer em Coríntios: esse corpo, aqueles que vão para o inferno, vai receber o poder da imortalidade. Para quê? Para quando estiver lá no inferno, que irmão não vai ter mais a morte, vai querer morrer, mas não vai conseguir. Receberá o poder da imortalidade, porque viveu no pecado, não ouviu Deus falar, não ouviu Deus chamar. Mas Deus está te dizendo nesta noite, meu irmão: escapa por tua vida. Louco se pedir a tua alma hoje o que tem preparado. Jesus disse: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta nada. A banda sebe ande calamaia. Ele diz em João 14:6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele diz, aleluia, em Provérbios capítulo 12, verso 14, que há caminho que aos olhos dos homens parece ser perfeito, mas é caminho que leva à morte, leva à condenação do inferno. O caminho, a vida
que os olhos do homem parecem ser perfeitos é que ele diz assim: eu estou bem de vida, eu preciso de Jesus, nada tá bom, estou vivendo assim, eu não vivo no pecado. Parece que esse caminho aos teus olhos, meu irmão, minha irmã, aleluia, parece ser perfeito, mas é um caminho que vai te levar à condenação da vida eterna. Aleluia. Ele mandará sebiante calamaya. Outro dia eu estava pregando lá no presídio. Nesse dia não foi ninguém, só eu e Deus. Eu estava lá no meio de todo mundo lá, pregando a palavra do jeito que eu prego. E aconteceu um alvará de um jovem chamado Leonardo. Na hora do culto, ele recebeu uma vitória. E por acaso acabou o culto, nós saímos juntos, eu dei uma carona a ele. E deixei ele na estação, ele sabia que estava perdido. Ele já era crente, aceitou Jesus, ficou preso 1 ano e 8 meses. E ele foi falando comigo no meio do caminho: pastor, eu estou preso aqui há 1 ano e 8 meses, mas eu nunca vi ninguém pregar como o senhor prega. Falei: por quê? Não, o senhor quando prega dá medo. Parece que a gente vai ser engolido vivo no inferno, mas eu prego a metade, meu irmão. Você está escutando lá, mas qual é a pregação que tu diz que você fica ouvindo? Ah, as pregações é que Deus vai me tirar daqui, que Deus é comigo, que Deus... Não, meu irmão. As pregações tem que tomar posição com o papai do céu. Aleluia. Você falou que não quer nunca mais voltar para essa cadeia, né? Cuidado, fica firme com Jesus para tu não ir para a cadeia eterna. Porque lá não vai ter o alvará igual teve no culto, não, meu irmão. Lá não tem mais abertura, não. Vai ser eternidade, eternidade. Tu tem noção do que é uma eternidade? Fica firme com Jesus, assenta os teus passos, não abandona Cristo, porque o negócio vai ficar feio do teu lado. Aleluia. E é assim, meu irmão, Jesus chama a humanidade para se arrepender dos vossos pecados, das vossas iniquidades. Está igual na época de Noé. Ah, mas eu estou ouvindo falar que Jesus está voltando no cavalo. Cuidado que ele pode te levar. Pode te levar primeiro. Aleluia. Fica você pensando que Jesus não vai voltar. Não, ele vai voltar. Tomara que tinha que ser hoje. Tinha que ser hoje. Aleluia. Quem é que almeja ir para o céu, irmão? Quem tem esse desejo no coração de ir para o céu mais do que eu? Acho que não tem, não. Irmão, se Jesus quisesse me levar hoje, eu quero saber de filha desviada, eu quero ir para o céu. Eu quero saber de quem está desviado. Foi ensinado, meu irmão, sabe o caminho, a verdade. Não quero saber, eu quero ir para o céu. O problema é de quem ficou. Não quis ouvir a Deus, perdeu, deixados para trás. Aleluia. Então a iniquidade que faz a divisão. Mas que eu não tenho que fazer para ser íntimo de Deus? Arrependa-te dos teus pecados, larga a iniquidade, larga a prostituição, meu irmão, larga as drogas, larga a cachaça, larga a mentira, larga isso tudo e tereis a vida eterna. Pedro chegou para Jesus e falou: Jesus, e nós? E nós? Jesus tinha largando tudo. Jesus, vocês terá 100 vezes mais aqui na terra, e a vinda vindoura, a vida eterna, aleluia. Vocês que abandonaram tudo para me servir, o mínimo, meu irmão, tem preparado para mim e para você um paraíso lá na glória. Você está mal, era para ter dado glória a Deus. Jesus tem um paraíso para nós, irmãos. Vale a pena vir capengando, buscar Deus. Aleluia, devagarzinho. Vale a pena estar na presença do Senhor, porque a palavra dele diz: quando o filho voltar e achar fazendo assim,
meu irmão, é a melhor parte. Aleluia. Mas nesta noite, você ouvinte da palavra de Deus, não adianta você tampar o ouvido, você não é surdo. Você está ouvindo Deus falar através da palavra. Ele quer te salvar. Salvar da onde? Da condenação do inferno. Ah, mas não existe inferno. Existe sim, meu irmão. Existe sim. Então, Ele está te chamando. Larga a tua iniquidade, o teu pecado, se conserta a tua vida. Que Ele tem o melhor preparado para ti. Permaneça nele. Faça o que Ele te manda fazer através da palavra, que tu terás a vida eterna. Qual é a promessa de Deus para o homem? Carro, casa, dinheiro, conversa fiada. É vida eterna. Vinde bendito de meu Pai, possuí por herança aquilo que está preparado, Deus, da fundação do mundo. Aleluia. Mas o Senhor Jesus disse que aonde está o tesouro do homem, aí está o teu coração. Se o teu coração tiver nessas coisas dessa terra, tiver, meu irmão, infelizmente, você não receberá a salvação da vida eterna. E Deus continue abençoando a todos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno.